Subo a essa tribuna, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para relatar uma questão que tem sido motivo de grande preocupação em Sergipe e envolve a Companhia de Saneamento, a DESO. O governador do estado, Jackson Barreto, quer privatizar, quer vender a estatal. Os sergipanos estão receosos e acreditam que a concessão desse serviço público à iniciativa privada poderá acarretar prejuízos irreversíveis para o patrimônio do estado, para a população usuária dos serviços e para os trabalhadores do setor. Aumento de tarifas, uso eleitoral dos recursos advindos com a venda da empresa e desemprego. Todos sabemos do desafio que é promover a universalização do saneamento básico em nossos estados e municípios. Isso demanda investimentos vultosos. Estamos falando basicamente do conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais, de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, bem como drenagem e manejo das águas pluviais. E a universalização desse serviço é um dos grandes desafios do Brasil. Sabemos também das dificuldades financeiras em que se encontram os entes federados, notadamente os estados, que são, em geral, controladores das empresas de saneamento. Em meio à crise, a privatização de empresas estatais tem sido apresentada por alguns governos estaduais como a solução para a melhoria da situação fiscal. É o caso do Rio de Janeiro, que optou por vender a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI, e Goiás, que entregará a sua distribuidora de energia elétrica, a CELG. É o caso também do governo do estado de Sergipe, que se prepara para promover essa privatização. Em Sergipe, porém, é inadmissível que a privatização da DESO seja a estratégia escolhida pelo governo para fazer o ajuste das contas públicas. Uma gestão séria optaria antes pela redução do número de secretarias, de cargos comissionados, promoveria o uso mais eficiente dos recursos públicos antes de vender suas empresas. Mas o que estamos vendo em Sergipe é justamente o contrário, e com um agravante, pois a redução de cargos não é um assunto que esteja no horizonte das preocupações do governador Jackson Barreto. O que se vê é o uso da máquina do governo, sendo utilizada de forma despudorada para cooptar políticos como aliados. Não é à toa que a dívida de Sergipe já superou os 6 bilhões. O governo do estado age sem responsabilidade. Os recursos que quer obter com a venda da DESO servirão apenas para cobrir o rombo que ele está criando nas contas públicas. Como eu já disse aqui em outro momento, Sergipe já recebeu empréstimos do ProRedes, do Proinvest, recebeu mais de 300 milhões da repatriação, já retirou o dinheiro das contas judiciais, da Previdência do Estado, e as contas públicas continuam caóticas, é um saco sem fundo. Já atrasou o salário do servidor público, o 13º, e agora vai prejudicar as famílias de trabalhadores da DESO. Há muito que a DESO vem sendo sucateada. Infelizmente, os trabalhadores da empresa não conseguem prestar um serviço melhor à população porque não há investimentos na infraestrutura e nas unidades da companhia. Como bem lembrou o senador Eduardo Amorim, na sessão de ontem, a dívida da DESO cresceu mais de 2.000% entre 2007 e 2014, um verdadeiro descalabro deste governo estadual. Como é possível conceber uma privatização vantajosa para o Estado nessas condições, com a dívida tão monstruosa, tão astronômica? Não existe essa possibilidade, assim como não existe almoço grátis. Alguém sempre paga a conta. Com a privatização já sabemos que a conta irá para quem? Para o povo sergipano. O governo de Sergipe deveria investir em uma melhor gestão. Afinal, não é concebível, por exemplo, que a empresa perca 50% de sua água tratada com vazamentos nas suas estações, por falta de manutenção preventiva. Hoje, a empresa tem um faturamento de 47 milhões, mas esse valor podia chegar a 60 milhões se trabalhar para evitar o desperdício, como afirmou o próprio presidente do Sindisan. Vale lembrar
que quem nomeia o gestor da DESO é o próprio governador. Ironicamente, o mesmo governador que prometeu que não iria privatizar a DESO, mas isso ele prometeu durante as eleições. Senador Romário, que está escutando o nosso discurso. Senadora Gleice, Vossa Excelência, que sempre se porta nesta casa com espírito de justiça, ao ouvir esse discurso de que uma empresa foi sucateada e agora está sendo vendida para desempregar milhares de trabalhadores e colocar a conta do aumento de tarifa à custa do sacrifício do povo sergipano. Agora, sem transparência e debate com a população do Estado, o governo conduz um processo de privatização que traz inúmeros riscos. O primeiro, a demissão de trabalhadores, justamente em um momento de grave crise, e são mais de 1.600 trabalhadores. Outro risco, senhor presidente, é o aumento da tarifa, pois o sucesso de uma privatização depende do modelo de estrutura tarifária que será usado, bem como da existência de uma estrutura regulatória eficiente, capaz de acompanhar os custos do serviço, estabelecer padrões de qualidade, fiscalizar a empresa concessionária e planejar os investimentos necessários. Em Sergipe, porém, não temos clareza quanto a qualquer desses pontos. Os sergipanos tiveram uma experiência nefasta com a empresa energética de Sergipe, Energipe, que foi vendida e não trouxe nenhum benefício para o Estado. Só o aumento de tarifa. Aliás, a privatização daquela empresa gerou um aumento em mais de 200% e não trouxe nenhum benefício para os consumidores. O aumento da conta de água prejudicará a industrialização do interior do Estado, pois a DESO atende a mais de 50 pequenas e médias fábricas de derivados de leite, que somados processam mais de 500 mil litros de leite por dia. Para cada litro de leite processado são necessários 3 litros de água tratada. Dessa forma, a produção será inviabilizada, gerando desemprego, inclusive para o pequeno produtor de leite, que já não terá indústria para comprar sua produção. Além disso, a privatização pode representar o fim da tarifa social para milhares de pessoas. A empresa é responsável por abastecer uma população de 2 milhões de habitantes e desses milhares dependem da tarifa social para terem acesso. A população é contra, os trabalhadores os trabalhadores da própria empresa e do setor também. Em entrevista, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Purificação e Distribuição de Água em Sergipe, que é o Sérgio Passos, do Sindicam, declarou que é contra a privatização baseada na visão de grandes especialistas, segundo os quais a próxima guerra mundial não será por petróleo e sim por água. A situação, portanto, senhor presidente, é muito grave. E quero dizer o seguinte, que apesar do incentivo que está sendo concedido pelo governo federal e pelo próprio BNDES para a venda das estatais de saneamento, nenhum Estado é obrigado a fazê-lo. O governo federal não pode obrigar, não pode, por decreto, determinar que o Estado de Sergipe venda a sua empresa de saneamento. O que nós temos que fazer é dar apoio total a esta empresa, para que os investimentos sejam realizados com recursos do próprio BNDES, em favor da melhoria dos recursos hídricos no Estado de Sergipe e do esgotamento sanitário de muitas cidades que se encontram ainda em situação deficitária em relação a isso, prejudicando a saúde dos sergipanos. Senadora Gleice Hoffmann, com muito prazer que ouço Vossa Excelência. Agradeço a concessão da parte, senador Valadares. Eu não podia deixar de comentar, nesse discurso feito por Vossa Excelência, a situação de dificuldade que passam os estados brasileiros. Nós temos estados que estão com as finanças praticamente no chão, não tem condições de pagar sequer a folha de pessoal, como é o caso do Rio de Janeiro, o próprio Espírito Santo, que fez um ajuste imenso nas suas contas públicas, mostrando austeridade, deixou de dar aumento e reposição salarial, e quem pagou essa conta foi a população por não ter os serviços da área de segurança. E Vossa Excelência traz aqui uma situação muito grave para os nossos estados e para a nossa população. Quer dizer, num momento de crise, o que
que o governo federal oferta para os estados não é um auxílio, mas uma determinação de vender o seu patrimônio para que cubra os seus problemas financeiros. Isso é um verdadeiro absurdo. Quer dizer, não é assim que nós vamos tirar o Brasil da crise. Essa política de austeridade, de austericídio, em nome do que a gente não sabe bem do que, o governo federal para pagamento de dívidas de dívida e de juros, e isso vai caindo como efeito cascata nos estados, está sucateando os estados, os municípios, e está deixando as pessoas, a população, sem a prestação de serviços tão essenciais. O que Vossa Excelência coloca aqui sobre a Companhia de Água e Saneamento de Sergipe é muito grave. Isso não pode colocar para a população pagar uma conta aumentando a taxa que as pessoas têm que pagar para ter a utilização desse serviço, que é fundamental à vida. Então, eu queria parabenizar pelo seu discurso, dizer que nós estamos aqui sempre muito alertas a essa política, temos que enfrentar isso e vamos começar de novo com uma outra discussão que também vai ser perversa para o Brasil e que está nessa mesma linha da austeridade, que é a reforma da Previdência. E tenho certeza que Vossa Excelência vai estar conosco aqui nessa discussão no plenário e na Casa. Parabéns pelo seu pronunciamento. Agradeço a Vossa Excelência o seu pronunciamento, sua parte, e incorporo suas palavras ao discurso que eu ora faço nesta sessão. Contrariando o pensamento do governo do Estado, eu me posiciono contra a privatização da DESO e tenho certeza absoluta que o seu parecer, a sua opinião será levada em conta lá em Sergipe, porque a sua palavra lá em Sergipe também tem valor, pela grande senadora que você é do Partido dos Trabalhadores. Agradeço a Vossa Excelência.